Oi gente, essa daqui é a nossa 11ª aula do curso Desmistificando Java. Na aula de hoje a gente vai continuar o que a gente não terminou na aula passada sobre objetos. A gente estava introduzindo a programação orientada a objetos e falou sobre o que é um objeto. A gente definiu os objetos, falou sobre seus atributos e instâncias também, né? Agora a gente vai falar sobre suas ações, o que os objetos fazem, que são os chamados métodos. Bom, um método seria uma função dentro de uma classe. Ou seja, os métodos definem o que um objeto sabe fazer. Por exemplo, vamos continuar o exemplo do carro do que a gente estava fazendo na aula passada. Um carro, ele não tem só seus atributos como cor, modelo e velocidade. Ele também tem os métodos de ligar, acelerar, frear, desligar também. Bom, vamos lá para o código para a gente ver a estrutura de um método. Eu vou abrir aqui uma nova classe, vou colocar como carro, mas nesse primeiro momento a gente só vai entrar com um exemplo, tá? Vou colocar aqui embaixo a estrutura do método. Bom, primeiro a gente começa aqui com o tipo de retorno, depois o nome do método, vem com parâmetros, vou colocar aqui tipo, parâmetros. Agora a gente entra com as chaves. E aqui dentro o código. Essa estrutura aqui você deve conhecer, se você conhece outras linguagens de programação, você deve conhecer como funções. É a mesma estrutura de funções, só que na programação orientada a objetos a gente chama de métodos, certo? Certo, vamos lá. O tipo de retorno. O tipo de retorno é aquele tipo que a gente já viu em aulas passadas. Pode ser um int, pode ser um double, string, por exemplo, entre outros, né? Também, como é um método, ele pode não retornar nada, sendo assim seria void, certo? Void não retorna nada, não precisa do return no fim do código do método. O nome do método fica à sua escolha, como você vai chamá-lo. É importante que você defina ele que seja claro, o nome dele seja claro. Por exemplo, em um carro, acelerar, frear e ligar, por exemplo, são meio que autodescritivos o que ele faz ali naquele objeto. Você não vai colocar um método com o nome de ligar, sendo que o que ele faz é acelerar, certo? Bom, parâmetros. Parâmetros são a entrada do seu método. Você quer, por exemplo, que tenha uma entrada de um inteiro para, por exemplo, valor, ou melhor, colocando na lógica de carro, velocidade. Velocidade, por exemplo, certo? Aqui você também define com base na sua lógica do que você vai precisar. E o código é o que o método em si vai fazer, certo? Bom, vamos com um exemplo mais prático nesse do carro. Eu já tenho a classe do carro. Vou colocar aqui um void, porque ele nesse momento eu não quero retornar nada. Void ligar. Também sem parâmetros. Eu quero colocar apenas dentro dele um print que faz o carro ligou. Certo? Aqui seria aqui o tipo do método, porque ele não retorna nada, então ele não tem tipo aqui. Ligar é o nome do método, ele não tem parâmetros dentro dele, e esse daqui é todo o código que faz dentro dele. Ele não precisa ser de uma linha, pode ser de mais linhas, enfim. Vamos lá, vamos criar um main aqui para ele. Main. Aqui eu vou colocar um main. Eu vou instanciar a classe carro, então carro C1 é igual a, vou colocar carro mesmo, carro é igual a new carro, certo? Aqui eu estou instanciando um carro, estou criando um novo carro, certo? Assim como a gente viu na aula passada. Esse carro, ele tem métodos, e o método que ele tem é ligar. Eu acesso ele da mesma maneira que eu acesso um atributo, com o ponto. Então, carro, ponto, ligar. Esse é o código que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui para rodar. E o carro ligou. Esse é o único método que a gente tem e está funcionando perfeitamente. É só uma linha, né? Bom,
Vamos criar um objeto um pouco mais verdadeiro, né? Um pouco mais sério, assim dizendo. Vamos colocar um nome para o carro. Nome não, modelo, né? Modelo. String modelo. String cor. E velocidade máxima, por exemplo. Vamos colocar um int. Velocidade máxima. Certo? Na verdade, vou colocar só velocidade. Aí, nesses métodos, eu tenho o ligar. Vou colocar um void. Acelerar. Esse out. O carro está acelerando. Vamos colocar também um void frear. O carro está freando, certo? Vamos definir aqui o carro. Carro, ponto. Modelo vai ser igual a Civic. Carro, ponto. Cor preto. Civic preto. Carro, ponto. Opa, mas escrevi errado. Cadê? Velocidade. Pronto. Bem, carro ponto velocidade é igual a 60 km por hora. O carro ligou. Vamos dar aqui, usar o método. Que outro método a gente tem? A gente tem o acelerar. Vamos acelerar 2 vezes e frear. Vamos frear uma vez. Carro ponto frear. Vamos ver esse código, o que é que está resultando. Pronto, o carro ligou, o carro está acelerando e agora o carro está freando. Bom, são métodos simples para a gente entender como é que isso funciona. Porém, a gente pode dar uma incrementada um pouco melhor. Claro, esse código dá para ficar muito maior e muito melhor, mas vamos incrementar por aqui, colocando o parâmetro no acelerar. Vamos colocar acelerar. Eu vou colocar um int de velocidade. Velocidade não, né? Int nova velocidade, por exemplo. O carro está acelerando. Cout a nova velocidade é nova velocidade, certo? Aí aqui eu vou colocar velocidade é igual a nova velocidade, certo? Nesse daqui eu vou colocar aqui. Pronto, a nova velocidade é velocidade menos 10, por exemplo. Na verdade, eu vou fazer melhor nessa parte. Vou colocar aqui velocidade menos igual 10. Pronto, a nova velocidade agora é a velocidade, que a velocidade já foi alterada antes ali. Aqui eu posso fazer até a mesma coisa. Tá. Aqui, nova velocidade, aqui é só velocidade, certo? Bom, aqui está dando um erro porque a gente não tem um parâmetro nessa chamada. A gente precisa colocar uma nova velocidade para isso. Então, vamos colocar a velocidade, ele está naturalmente como 60, vamos acelerar para 70. E aqui, nesse aqui, vamos acelerar para 80, por exemplo. Vamos rodar esse código. E resultou aqui no que a gente tem. O carro ligou, o carro está acelerando. A nova velocidade é 70. Eu posso colocar aqui 70 km por hora bem aqui dentro também, né? Vamos colocar isso aqui. Mais km hora. Essa parte aqui, copiar aqui.
Rodar de novo. Pronto, bem melhor, bem mais visível. A nova velocidade é 70 km por hora, o carro está acelerando de novo, a nova velocidade é 80 km por hora, o carro está freando, a gente não definiu a nova velocidade para o freio. Ele freia cada vez 10 km por hora para menos 10 km por hora, então voltou a ficar 70 km por hora. Bom, esse é um exemplo, só com isso a gente consegue fazer muita coisa, a gente pode melhorar bastante esse código. E esses foram os métodos. Porém, a gente não entendeu tudo. Todos os métodos que a gente fez aqui foram sem retorno. Vamos fazer um código com retorno. Como que a gente faz com o retorno aqui nos métodos? Eu vou criar uma nova classe chamada classe calculadora. Na calculadora, eu vou entrar com métodos para essa calculadora. Por exemplo, o método somar. O somar eu quero um double. Eu vou colocar soma de inteiros, eu vou colocar um int soma. A estrutura aqui de um método. Eu quero receber um inteiro A e um inteiro B. Eu vou retornar para essa soma, return A mais B. Certo? Esse código aqui faz a soma de A mais B e retorna para quem chamou o código. Eu vou chamar aqui nesse main também. Eu vou comentar isso daqui. Vou chamar calculadora. Chamada calc. Manda só C. Calculadora C igual a new calculadora. Certo? Instanciei a calculadora. E a C, eu posso fazer uma soma de, por exemplo, 3 e 8, por exemplo. Vamos rodar isso daqui. Perfeito, o código rodou, mas a gente não consegue ver nada porque não tem um print. Nos códigos aqui do carro, o próprio método ele já printava na tela. Agora a gente não tem um print, a gente tem só o retorno dessa soma. A gente pode muito bem atribuir isso daqui a uma variável, por exemplo. Vamos colocar int soma, que é igual a c.soma. Eu posso dar um sout soma. A soma é soma. Shift F10 para rodar. Pronto, a soma é 11. Bom, nesse caso aqui, a calculadora apenas faz a soma e retorna para a gente. A gente não está querendo que ela printe o resultado na tela. A gente quer que a calculadora some e retorne para a gente e a gente opere sobre o resultado que ela nos deu, certo? E a gente operou dessa maneira. Eu posso muito bem também colocar aqui c.soma 4 e 6 direto dentro do print, certo? Eu posso excluir isso daqui, eu não vou excluir, vou comentar. E a soma é 10. Dentro do print a gente conseguiu rodar um método com parâmetro que retorna essa soma, né? Que retorna o resultado correto para a gente. Bom, esses foram os métodos, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu queria que vocês se ligassem muito quando vocês estiverem escrevendo seus códigos, que métodos, quando você chama os métodos, é sempre necessário desses parênteses. Se você não tem parênteses, você basicamente está tentando chamar um atributo. Confundir atributos e métodos é muito simples, porque eles são parecidos a forma de como são chamados, certo? Apenas com ponto. O que difere um do outro são os parênteses, beleza? Esquecer o tipo de retorno também aqui na criação também é algo válido a se lembrar. Também é um erro comum. Se eu quisesse, por exemplo, chamar void, se você não quer retorno, coloque pelo menos um void, senão não vai dar certo o seu código, certo? Nesse caso aqui é int. Cadê? Int. Beleza. Beleza? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria passar um desafio, que o desafio seria concluir esse código aqui com todas as operações básicas de soma, subtração,
multiplicação e divisão com seus retornos definidos. E se você quiser incrementar para uma calculadora um pouco mais profissional, fica a seu critério. O objetivo principal desse desafio é você fazer as 4 operações principais da matemática, né? Que é soma, subtração, divisão e multiplicação, certo? Bom, hoje a gente aprendeu o que são métodos, como criá-los. A gente aprendeu também os métodos com e sem parâmetros e com e sem retorno, certo? E, bom, essa é a forma de que os objetos vão executar ações. Bom, por hoje foi isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre o método main e como ele funciona aqui, sobre o que a gente aprendeu nele até hoje. E depois a gente vai falar sobre os construtores, como a gente inicializa um objeto de maneira específica, certo? Bom, por hoje foi isso. Até a próxima.